Bom dia, gente. Hoje é sabadão, nossa quinta live. Nosso assunto hoje, vou escrever aí para vocês, será vozes verbais. Vozes verbais. Bacana. Esse assunto é muito importante nos concursos. Ô, William, seja bem-vindo, William. Obrigado pela presença aí. Essas vozes verbais é um assunto muito forte nos concursos. Nós temos três vozes nos verbos. A gente tem a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. A voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. Ele é o agente da ação. Ô, Humberto, seja bem-vindo, Humberto. A voz passiva é quando o sujeito sofre a ação. Ele é o sujeito paciente. E a voz reflexiva é quando o sujeito, ao mesmo tempo, pratica e sofre a ação. Reginaldo, e aí, Reginaldo, meu companheiro? Eu vi que você postou ali que você estava no Gama, né? Bebeu uma cervejinha, ninguém é de ferro, né, Reginaldo? Ô, Cláudio, seja bem-vinda. Bacana, Reginaldo. Vamos juntos aí, companheiro. A cervejinha não vai atrapalhar a compreensão aqui da nossa aula, não, né, Reginaldo? Legal, beleza. Vamos começar. Hoje nós vamos falar de vozes verbais. Então, Reginaldo, vou repetir aí, tá? Quando você entrou, eu já tinha falado. Ô, Mariane, seja bem-vinda. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. E na voz reflexiva, ele é ao mesmo tempo o agente e o paciente. Quando ele pratica a ação, ele é agente. Quando ele sofre a ação, ele é paciente. Eu vou escrever aqui uns exemplos de voz ativa e voz passiva. Olha só. Primeiro, Bonfá, Bonfá. Que coisa boa, Bonfá. Você aqui, só vejo você agora nas redes sociais. Tá conectado, hein, Bonfá? Legal. Bacana, cara. Legal. Tamo juntos aí. Beleza. Voz ativa. Peguei um exemplo aqui, ó. A República Federativa do Brasil, esse RFBI, República Federativa do Brasil, tá? Olha o Bonfá me falando alguma coisa aqui. Aí, Genivaldo. Ô, Bonfá, estamos fazendo umas lives aqui agora para poder ajudar o pessoal a passar nos concursos. Nossa intenção agora é transformar todo servidor em servidor público. Vamos colocar todo mundo nos concursos públicos aí, para melhorar um pouco a representatividade do serviço público. Os três, executivo, legislativo e judiciário. Vamos colocar todo mundo aí. Acabar com a corrupção no Brasil, é isso aí. Beleza, Bonfá? Esse RFB aí, ó, República Federativa do Brasil, buscará, olha essa frase aí da voz ativa, ó, buscará a integração econômica. A integração econômica. Integração econômica. Mando para vocês aí, olha aí. Olha essa frase aí, ó. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica. Veja que a República Federativa do Brasil é o sujeito. E ela, a República Federativa do Brasil, é que pratica a ação de buscar. Então, a gente fala aí que esse sujeito aí, ó, sujeito aí é agente. Olha essa. Sujeito, agente, voz ativa. Manda aí, ó. Olha essa aí, ó. Sujeito, agente, voz ativa. Legal? Então, República Federativa do Brasil, olha essa frase aí, buscará a integração econômica. Nós temos aí uma voz ativa. A voz passiva, o sujeito sofre ação. Eu vou pegar essa mesma frase aí, ó, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica. Então, eu vou transformar isso, a integração, olha essa frase, a integração econômica. A Constituição usa muito a voz passiva. A integração econômica, olha só, será buscada pela República Federativa do Brasil. Olha essa frase aí.
Olha aí, ó. A integração econômica será buscada pela República Federativa do Brasil. Aí você tem a voz passiva. Voz passiva, ó. Na voz passiva, o sujeito é paciente. Escrever. Escrever porque tudo fica escrito aí, depois nas outras lives que eu gravo para as pessoas assistirem, fica bacana, porque elas acompanham aí. Carlos Salgado. Vai, Carlos, você é meu parente? Bacana, cara. Meu irmão aí, Carlos Salgado, eu não sabia. Você é de que estado, Carlos? Escreve aí para mim qual é o seu estado, só para eu saber. Legal. A voz passiva, o sujeito é paciente. A integração econômica será buscada pela República Federativa do Brasil. Olha aí, essa é a voz passiva. Legal. E na voz reflexiva, olha esse exemplo de voz reflexiva. Reflexiva é quando o sujeito, ao mesmo tempo, pratica a ação. Eu vou escrever aí, ó. O sujeito é agente e paciente. Ele sofre a ação, ele pratica a ação e sofre a ação. Carlos Daniel, um Carlos Salgado e um Carlos Daniel. Sejam bem-vindos, gente. Todos vocês são muito bem-vindos. Aproveitar essa live aqui, que essa voz, as vozes verbais são muito importantes nas provas de vocês, viu? Muito importante. Então, você tem que dominar esse assunto. É um assunto tranquilo, né? Se você cuidar de algumas coisinhas que eu vou te mostrar aqui, você fica bem na sua prova. Você tem que tomar esse cuidadinho, algumas coisas que nós vamos mostrar aqui. Por ser um assunto muito fácil, acaba sendo um assunto perigoso, né? Então, tome esses cuidados que nós vamos mostrar aqui agora e você não terá problemas. Tá bom, Carlos Salgado? Beleza. Voz reflexiva. O sujeito é, ao mesmo tempo, agente e paciente. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Deixa eu tirar um site que entrou aqui. Olha esse exemplo aqui, ó. O Brasil se associará, ó, a outros países, a outras nações. Deixa eu mudar aqui. A outras nações. Essa voz aí, ó. Olha essa frase aí. Solange Sol. Bem-vinda, Solange. O Elton Jesus, bem-vindo. O Brasil se associará a outras nações. Veja que o Brasil aí, ele vai associar e é ele mesmo que vai ser associado. Então, ele pratica ação e ele sofre ação. Então, a gente chama isso de voz reflexiva. Olha esse nome, ó. Reflexiva. Escrever ali na frente. Já escrevi, né? A voz reflexiva, olha aí. O Brasil se associará a outras nações, a voz é reflexiva. Angela Dyer, sobrenome importante, hein, Angela? Seja bem-vinda, Angela. Que legal ter você aqui com a gente. Na voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre ação. A voz reflexiva, ela é sempre assim, ó. Eu, me, olha só, tu, te, ele, se, nós, nos, vós, vos, olha lá, e eles, se. E eles, se. Aí você tem sempre a voz, para escrever, reflexiva, ó, reflexiva. Olha aí, só. Eu me, se você pegar o verbo amar, por exemplo, eu me amo. Eu amo e eu amo a mim mesmo, sem ser narcisista, né? Tu te amas, tu amas e ama a ti mesmo. Ele se ama, ele ama e ama a si mesmo. Nós nos amamos, nós amamos e amamos a nós mesmos. Vós vos amais, vós amam e amam a si mesmo. Eles se amam, eles amam e amam a si mesmo. Ok? Isso a gente chama de voz reflexiva. Elaine Monteiro, seja bem-vinda, Elaine. Estamos falando de voz hoje, as vozes dos verbos. Um assunto extremamente importante nas provas de concurso. Extremamente importante.
É um assunto simples, repito, mas perigoso. As bancas conseguem enganar a gente quando a gente domina pouco esse assunto. Então, é muito interessante que você domine bem esse assunto aí. Reginaldo, a Constituição, a maior parte da Constituição é feita em voz passiva. Eu acho que a voz passiva, ela dá uma ideia melhor do que se quer dizer. Então, destaca os termos. Por isso, a voz passiva tem força na Constituição. Legal? Beleza. Olha só, essa voz passiva, quando o sujeito sofre ação, ela se divide em duas vozes, ó. É voz passiva sintética e voz passiva analítica. Dá um exemplo de cada um. Olha aí. Botei aí para você. Olha só, a voz passiva, ela se divide em voz passiva sintética e voz passiva analítica. Ok? Então, um exemplo de cada um. A voz passiva sintética também tem o nome de voz passiva, vou escrever aqui, ó. Voz passiva sintética. É a mesma coisa que voz, olha o nome aí, ó. Voz passiva pronominal, ó. Pronominal. Porque ela é construída com pronome. Ela é assim, ó. A voz passiva sintética, ela é construída assim, ó. Verbo mais, ó o maisinho aqui, ó, mais ser. Olha aí, ó. Verbo mais ser. A voz passiva sintética. A gente chama de sintética porque sintetiza tudo no verbo. E pronominal porque tem esse pronome aí, ó. Esse Czinho aí da voz passiva sintética, esse pronome ser, a gente chama de partícula, ou pronome, né? Vamos chamar de partícula apassivadora, olha lá. É ela que faz a voz ser passiva, essa partícula apassivadora. Francieide, seja bem-vinda. Francileide Mendes, seja bem-vinda, Francileide. Legal, você aqui com a gente. Partícula apassivadora. Olha esse exemplo da Constituição aqui, ó. Pati Rocha, olha esse exemplo da Constituição. A República Federativa do Brasil rege-se, olha esse exemplo, rege-se pelos seguintes princípios, ó. Seguintes princípios. Vou colocar reticências aí. Olha essa frase aí, ó. A República Federativa do Brasil rege-se pelos seguintes princípios. Observa que a República Federativa do Brasil está sofrendo ação do verbo reger. E rege-se. Olha o verbo aí, ó. Quem rege, rege alguma coisa. Observa que esse verbo é verbo transitivo direto. Exatamente. Verbo transitivo direto. E esse Czinho aí, ó, é partícula passivadora. E a República Federativa do Brasil é o sujeito. O sujeito é paciente. A voz aí é passiva. Passiva pronominal. Eu vou pegar essa mesma frase aí e vou transformar em voz passiva analítica. Olha só, essa aí é voz passiva pronominal. Tá? Ou sintética. Olha lá, passiva pronominal ou sintética. Olha essa. República Federativa do Brasil. Chico Batista, seja bem-vindo, Chico. Fica com a gente aí. Esse assunto é muito importante para a sua prova, viu? Legal. Voz passiva pronominal ou sintética, essa frase. A República Federativa do Brasil rege pelos seguintes princípios. Agora, olha a voz passiva analítica. Essa voz passiva analítica, a gente chama também de verbal, porque ela é construída, olha essa, com uma locução verbal. Daí a gente chamar de voz passiva verbal. Mando para você aí. Olha o exemplo. Vou escrever exemplo. 2 pontos. Olha o exemplo de uma voz passiva analítica, construída com locução verbal. Se eu digo a República Federativa do Brasil rege pelos seguintes princípios, eu digo assim, ó, os seguintes
princípios, olha essa frase, regem a República, olha essa, República Federativa do Brasil. Aí, deputado Reginaldo, ó, tá vendo? A frase na voz passiva parece que ela tem uma força maior, parece que mostra mais. Olha só. A República Federativa rege-se pelos seguintes princípios. A República Federativa do Brasil rege-se pelos seguintes princípios. Essa é a forma que está na Constituição. Essa voz é sintética, voz passiva sintética. Olha a voz passiva analítica que a gente construiu aí, ó. Os seguintes princípios regem. Não, perdão, eu escrevi errado. Perdão, gente, ó. Eu esqueci o verbo ser, né? Que aí fica na voz ativa, desculpa. Ó, os seguintes princípios são, falou que são verbal, são regidos, perdão, são regidos pela República Federativa do Brasil. Vou usar essa sigla, tá? Para me ajudar aqui. Olha aí, ó. Os seguintes princípios são regidos pela República Federativa do Brasil. Isso aí é voz, olha o nome, ó, voz passiva analítica ou verbal. Legal? Então, assim, ó, a voz passiva, ela se divide em dois tipos. A voz passiva pode ser sintética, que é essa construída com o pronome se, regem-se, e pode ser analítica, construída com a locução verbal. São regidos aí é uma locução verbal. Beleza? Os exemplos tradicionais que a gente vê por aí, ó, um exemplo bem tradicional, esse aqui, ó, vendem-se casas. Escrever entre parênteses aí, ó, vendem-se casas. Vou pegar um exemplo simples aí, tá? Vendem-se casas. Isso é voz passiva sintética. Lembrem sempre que a voz passiva sintética também pode se chamar voz passiva pronominal. Olha esse exemplo aí, ó. Vendem-se casas. Voz passiva sintética. O pronominal que tem o pronome ser. Se eu disser casas são vendidas, olha lá, casas são vendidas. Aí você tem voz passiva, olha esse nome aí, ó, voz passiva analítica. Olha lá. Mando para você aí. Tá? Então, esses dois exemplos, ó, vem desse caso, vou pegar um exemplo assim, trivial, para você entender o que nós estamos falando. Olha só, voz passiva analítica ou verbal e voz passiva sintética. Em vendem-se casas, nós temos a voz passiva, porque o sujeito casa sofre ação, tá? O sujeito sofre ação. Nós temos em vendem-se caso voz passiva sintética. Em casas são vendidas, tem a voz passiva analítica. Legal? Então, a voz passiva se divide em dois tipos. Voz passiva. Isso. Voz passiva sintética, construída com o pronome se. Esse pronome se a gente chama de partícula apassivadora. Legal. E a voz passiva analítica, a gente constrói com locução verbal. O verbo ser, né? Mais o particípio. Beleza? Então, nós temos três vozes. A voz ativa, quando o sujeito pratica ação. A voz passiva, quando o sujeito sofre ação. A voz reflexiva, quando o sujeito, ao mesmo tempo, pratica ação e sofre ação. A voz passiva, ela se divide em dois tipos. Voz passiva sintética, quando você usa esse pronome se aí. Esse pronome se a gente chama de partícula passivadora. Ou pronome apassivador. E a voz passiva analítica, que é construída com locução verbal. Um exemplo trivial, vendem-se casas, voz passiva sintética. Casas são vendidas, voz passiva analítica. Legal? Beleza. Olha só. Sim. Alguém está me fazendo uma pergunta aqui.
Olha só, você pode transformar a voz ativa em voz passiva. Nem toda voz ativa, aceita ser transformada em voz passiva. Mas, escuta essa, toda voz passiva tem uma correspondente ativa. Toda voz passiva tem uma correspondente ativa. Isso sim. Legal, legal. Então, nesse exemplo de venda-se casas, que é a voz passiva, a gente poder vender-se casas pelos corretores. Os corretores vendem casas. E aí você encontraria uma voz ativa aí. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se você fizer assim, ó. Olha essa frase da Constituição aqui, ó. O Estado prestará assistência econômica, assistência jurídica. São vários tipos de assistência, mas eu vou escolher uma aqui, ó. A primeira, assistência jurídica. Olha essa frase aí, ó. O Estado, mandar para você. Ih, entrou uma pessoa aqui, peraí um pouquinho. Assistência jurídica. Porque quando eu dito o nome ali, parece o nome de uma pessoa. Legal, aí, ó. O Estado prestará assistência jurídica. Essa voz é ativa. Veja que o Estado é o sujeito, prestará é verbo transitivo direto e assistência jurídica é objeto direto. Essa voz aí é ativa. Se você transformar em voz passiva, você faz assim, ó. Assistência, olha a tranquilidade disso, ó. Assistência jurídica prestará, você tem que usar o mesmo verbo, o mesmo tempo verbal. Se você usar na voz ativa o presente, você usa na voz passiva o presente. Se você usar na voz ativa o passado, você usa na voz passiva o passado. Se você usar na voz ativa o futuro, você usa na voz passiva o futuro. Não pode mudar o tempo do verbo. Como na voz ativa está aí, ó, o Estado prestará é futuro do presente. Eu prestarei, tu prestarás, ele, o Estado, prestará. Então, você vai manter o futuro do presente. Então, assistência jurídica, no verbo ser, que você vai colocar o tempo, ó, será. Olha aí. Eu serei, tu serás, ele será, futuro do presente. Assistência jurídica será prestada. E o verbo prestar vai para o particípio. Sabe que o particípio é terminado em ado, ido e ito, né? Aí é o particípio. Nós temos dois tipos de particípio. O particípio regular e o particípio irregular. Já já vamos falar disso aí. Assistência jurídica será prestada, você faz a concordância nominal aí, ó, assistência jurídica será prestada pelo Estado. Mando aí para você. Penélope, ó, tá com a gente aí, Penélope, seja bem-vinda. Eu tenho duas Penélopes aqui, a Penélope Oliveira e a Penélope Chagas. Penélope Oliveira é minha amiga de muitos anos. Bacana, Penélope. Seja bem-vindo. Penélope Chagas, prazer em te conhecer também. Olha só, o Estado prestará assistência jurídica, voz ativa. O Estado é o sujeito, prestará é verbo transitivo direto, assistência jurídica é objeto direto. Se você transformar em voz passiva, fica assim, ó. Assistência jurídica, agora é o sujeito. Será prestada. Eu escrevi aí prestado, vou ter que corrigir. Vou ter que corrigir porque fica lá o erro, né? Assistência. Aí, gente. Tranquilo aí, tranquilo. Hoje é sábado. Assistência jurídica será... Telefone tocando. Será prestada. Prestada. Olha lá. Será prestada. Escrevi duas vezes, né? Pelo Estado. Agora tá certo aí, ó. Olha aí, assistência jurídica será prestada. Você tem que fazer a concordância nominal com o particípio. Né? Masculino será prestado, feminino será prestada, masculino plural serão prestados, feminino plural serão prestadas. Presta atenção nisso aí. Desculpa, gente, é porque eu fico ao lado do telefone aqui, ele infelizmente está tocando aqui. Assistência jurídica será prestada pelo Estado.
O Estado prestará assistência jurídica, voz ativa. Assistência jurídica será prestada pelo Estado, voz passiva. Veja que o sujeito da voz ativa vira agente da passiva. E o objeto direto da voz ativa vira sujeito. Ok? Olha só, quando você for transformar a voz ativa em voz passiva, ou mesmo voltar da voz passiva para a voz ativa, você tem que observar três coisas extremamente importantes. Três coisas. E aí é onde as pessoas mais erram. E eu quero fazer um esqueminha aqui para você. Eu vou escrever isso, porque talvez esse seja o assunto mais forte da nossa aula. As pessoas têm até um certo domínio de voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Mas quando chega nessa parte aí, a pessoa acaba se descuidando. Então, vou escrever aqui um esquema. Ó. Vou chamar de número 1, número 2, número 3, tá? O número 1. A voz ativa, olha lá, construída com um verbo, ó, ela corresponde a uma voz passiva com dois verbos, ó. Dois verbos. Escuta isso, ó. Gente, presta muita atenção nisso aí, tá? Muita atenção nisso aí, que isso aí é uma coisa perigosa nas provas. Olha só. A voz ativa, quando ela tem um verbo, a voz passiva dela tem que ter dois verbos. Quando a voz ativa, olha essa construção, tiver um verbo, agora dois verbos, você vai ter a sua voz passiva construída com três verbos. Três verbos. Olha lá. Quando a sua voz ativa for construída com três verbos, olha essa, três verbos, a sua voz passiva, vou escrever, a voz passiva será construída com quatro verbos. Voz passiva correspondente. Gente, dá uma olhada nisso com carinho, ó, sem pressa. Quero explicar isso devagar para você entender. É assim, ó. Quando você tiver a sua voz ativa, construída com um verbo, a correspondente passiva dela vai ter dois verbos. Quando a sua voz passiva for construída, quando a sua voz ativa for construída com dois verbos, a passiva terá três verbos. Quando a sua voz ativa for construída com três verbos, três assim, ó, três verbos, sua voz passiva terá quatro verbos. Por quê? Porque na transformação da voz ativa para a voz passiva, você acrescenta o verbo ser. Acrescenta o verbo ser. Então, se você tem um verbo na ativa, você passa a ter dois na passiva. Se você tem dois na ativa, você passa a ter três na passiva. Se você já tem três na ativa, você passa a ter quatro na passiva. Eu quero dar um exemplo de cada um aí, para você entender. Legal? Então, vamos construir, ó, a voz ativa igual a um verbo. Um verbo. Eu reservei uns exemplos aqui para a gente colocar aqui. Olha só. Reservei uns exemplos aqui, ó. Igual. Ó. O sufrágio universal exercerá a soberania popular. A soberania popular. Olha aí, ó. A voz ativa aí. Dá uma olhada na voz ativa aí, ó. Ednei, seja bem-vindo, Ednei. A voz ativa com um verbo. O sufrágio universal exercerá a soberania popular. Se eu tenho um verbo na voz ativa, eu vou ter dois verbos na voz passiva. Então, vamos nessa, ó. Voz passiva igual, olha lá, a dois verbos. Ok? Então, vai ficar assim, ó. A soberania
soberania popular. Eu tenho um, vou ter dois. Ó, o sufrágio universal exercerá. A soberania popular será, olha o tempo verbal, será exercida. Ó, exercida, isso, pelo sufrágio universal. Olha essa. Ô, Leno, seja bem-vindo, Leno. Nós estamos aí numa... Gente, desculpa, perdão. Nós estamos aí num assunto fortíssimo aí, Leno, ó, importantíssimo. Nós estamos dizendo o seguinte, quando a voz ativa for construída com um verbo, a passiva correspondente a ela tem que ter dois verbos. Olha o nosso exemplo aí, Leno, ó, a frase em cima aí. O sufrágio universal exercerá a soberania nacional. A soberania nacional, a soberania popular, né, perdão. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. A Constituição gosta mais desse segundo exemplo aí, ó, que destaca a soberania popular, né? E aí, Reginaldo, voz passiva, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. Olha o outro exemplo agora. Quando a gente estiver na voz ativa, olha essa, igual a dois verbos, a voz passiva, ó, a voz passiva terá três verbos. Então, olha o exemplo. Vou colocar o exemplo. Vou colocar uma frase aqui. Abimael, seja bem-vindo. Valdemir, Saturnino, seja bem-vindo. Obrigado, gente, pela presença. Coisa boa ter vocês aqui. Que coisa boa ter vocês aqui. Legal. Então, olha só. Quando você tem na voz ativa dois verbos, você tem que ter na passiva três verbos. Olha esse exemplo aqui, ó. O Brasil, voz ativa, igual a três verbos. Perdão, dois verbos, né? Estamos no dois ainda. Dois verbos. Olha a frase. Brasil poderá, olha a frase, vai sair. Poderá exercer, ó, exercer o livre comércio. O livre comércio. Olha essa frase aí, gente, ó. Nós estamos falando... Ô, Raimundo, seja bem-vindo, Raimundo. Legal. Raimundo, nós estamos falando aí da transformação de voz ativa em passiva. Um detalhe, uma coisa importante que vocês têm que observar é o seguinte, quando a voz ativa, vou repetir, gente, quem já ouviu, escuta de novo, vou repetir para o Raimundo aí. Quando a voz ativa tiver um verbo, você transforma a voz passiva com dois verbos. Quando a voz ativa tiver dois verbos, você transforma a passiva com três verbos. Isso é regra e não pode mudar. Quando a voz ativa tiver três verbos, você transforma a passiva com quatro verbos. Nós estamos aí, ó, Abimael, valeu, obrigado, Abimael. Abimael agradecendo a gente aí, ó. O Brasil poderá exercer o livre comércio. Quantos verbos a gente tem? Dois, poderá exercer. Então, se a gente vai transformar em voz passiva, olha só, é isso mesmo, o livre comércio, ó, poderá exercer. Eu vou acrescentar um verbo ser, eu tenho dois, vou ficar com três, ó, poderá ser exercido. Participe faz a concordância nominal, tá? O livre comércio poderá ser exercido pelo Brasil. Mando aí. Uma olhadinha aí, gente, com carinho. Olha só. Kleber Borges. Voltou de viagem, Kleber. Kleber estava viajando para a Europa aí, gente, ó. Que chique. Seja bem-vindo de volta, Kleber. O Brasil é seu país.
É o nosso, né? Legal. Olha só, o Brasil poderá exercer o livre comércio. Dois verbos. Na transformação para a voz passiva, a gente vai acrescentar o verbo ser. Então, quem tem dois, acrescenta um, fica com três verbos. O livre comércio poderá ser exercido pelo Brasil. Legal? Kleber, o que a gente estava explicando é o seguinte, que na transformação da voz ativa passiva, a gente tem que observar a quantidade de verbos. Porque na transformação da voz ativa passiva, a gente vai acrescentar o verbo ser. Então, se você tem um verbo, você acrescenta o verbo ser, fica com dois. Se você tem dois verbos na ativa, a passiva tem que ter três. Se você tem três verbos na ativa, a passiva tem que ter quatro. Gente, isso é uma informação preciosa. Vou até falar abaixo porque as pessoas não sabem disso. Mas o concurseiro, ele tem que saber disso. E os deputados também, hein, Reginaldo, para escrever aí as nossas constituições aí, os nossos regimentos aí. Simone, seja bem-vindo. Obrigado, Kleber. Kleber mandando um grande abraço aí. Ana Maria, seja bem-vinda, Ana Maria. Legal, legal. O pessoal dizendo aqui que eu sou o melhor professor de língua portuguesa. É bom demais ter amigo, né, gente? A gente tem amigos, os amigos elogiam a gente. Coisa boa demais. Obrigado, gente. Obrigado demais. Valeu, valeu. Vou pegar um exemplo aqui, ó, com três verbos da voz ativa, que a gente vai transformar, aí nós vamos construir a voz passiva, tá? Observa com carinho isso aqui, ó. Vamos transformar e vamos construir a voz passiva. Olha só. O Brasil, por exemplo, que eu reservei aqui, ó, o Brasil deverá ter publicado, ó, o Brasil deverá ter publicado a nota. Essa é uma nota de repúdio aí, assim, ó. Olha essa aí, ó. O Brasil, Ana Maria Massas, seja bem-vinda, Ana Maria. O Brasil deverá ter publicado a nota. Ó, o Brasil é o sujeito, é agente, pratica ação, a voz é ativa, deverá ter publicado. Eu tenho três verbos. Se a gente for transformar em voz passiva, eu vou acrescentar o verbo ser. Então, eu vou passar quatro verbos. Olha o exemplo. A nota, os verbos, ó. Deverá ter sido publicada. Aí, ó, concordo com a nota aí, ó. Publicada pelo Brasil. Olha essa. Pelo Brasil. Olha aí, ó. O Brasil deverá ter publicado a nota. Voz ativa. A nota deverá ter sido publicada pelo Brasil. Voz passiva. Legal? A nota deverá ter sido publicada. Quatro verbos. Então, repito. Quando a voz ativa for construída com um verbo, a voz passiva será construída com dois verbos. Quando a voz ativa for construída com dois verbos, a passiva terá três verbos. Quando a voz ativa for construída com três verbos, a passiva terá quatro verbos. Gente, isso é lei, isso é regra, isso é extremamente importante. Legal? Você não pode abrir mão disso, você tem que observar isso aí. Olha só, nós temos dois tipos de particípio. Nós temos o particípio, olha essa aqui, ó. Particípio regular dos verbos, particípio regular. O que é particípio regular? É quando você pega o radical dos verbos e soma esse radical a desinência ado. Olha lá, ado ou ido. Quando você tiver radical, vou escrever essa aqui também, ó. Olha lá, anota. Eu coloquei aqui para você, ó. Olha aí, ó. Particípio regular é radical mais ado. Particípio, vou escrever isso aqui também, ó. Regular também é igual a radical mais ado. Vou repetir ali, porque aí eu coloco as duas. Ado e ido. Olha lá. Particípio regular é igual a radical mais ado e ido.
Então, é assim que funciona. Olha essa aqui, ó. Na voz ativa, a gente usa o particípio. Vou dar um exemplo para você, tá? O particípio regular. Olha aí. Na voz ativa, a gente usa o particípio regular. Na voz passiva, a gente usa o particípio irregular. Irregular, tá? Olha aí. Na voz ativa, a gente usa o particípio regular. O que é particípio regular? Particípio regular é quando você usa o radical mais A do ido. E o particípio irregular, todas as outras formas de particípio. Legal? Se você tiver, olha aqui, ó, vou falar de 3 verbos: pagar, gastar e ganhar. O particípio regular de pagar, gastar e ganhar é pagado, gastado e ganhado. O particípio irregular é pago, gasto e ganho. Então, o regular é o radical mais ado ou ido. O irregular é a outra forma. Beleza? Ok. Nascer, por exemplo, o particípio regular de nascer é nascido. O particípio irregular é nato. Nato. Qualquer outra forma que não seja ado e ido é irregular. Legal? Bacana. Então, eu vou fazer um exemplo aqui e que vocês devem tomar muito cuidado na transformação. Olha o que acontece nessa frase aqui. Em homenagem ao nosso querido deputado aí, ó. Eu digo assim, ó. O povo elegerá o deputado. Essa frase. Vou escrever aqui entre parênteses. Voz ativa. Voz ativa. Olha aí. Voz ativa. Gabriel, seja bem-vindo, Gabriel. Beleza? O povo elegerá o deputado. Voz ativa. Eu digo assim, ó. O deputado será eleito pelo povo. Voz passiva. Olha aí, gente. O deputado, o povo elegerá o deputado. Voz ativa. O deputado será eleito ao particípio regular. O particípio irregular, eleito. O particípio regular de eleger, elegido. Tá? Elegido. E o particípio irregular, eleito. Voz passiva. Agora, olha aquela contagem que a gente fez dos 2 verbos. Prestem atenção dobrada nisso aqui, que eu vou colocar uma frase aí, contando os verbos e usando particípio regular e irregular. Olha só. Eu digo assim, ó. O povo deverá, vou usar 2 verbos, ó. Deverá eleger o deputado. Olha lá. O povo deverá eleger o deputado. Voz ativa. Olha aí. O povo deverá eleger o deputado. Tá? Se eu for construir a voz passiva, olha a voz passiva. Eu tenho, o povo deverá eleger, eu tenho 2 verbos. Então, eu vou construir, ok, vou construir a voz passiva com 3 verbos, tá? Então, vai ficar assim, ó, o deputado, o povo deverá eleger. Então, o deputado deverá, voz passiva. Eu tenho 2 verbos, vou ter 3, vou acrescentar o verbo ser, ó. Deverá ser eleito, porque eu estou na voz passiva. Então, eu uso o particípio irregular, pelo povo. Mandei para você aí. Olha só, voz passiva. O deputado deverá ser eleito pelo povo. Legal? E se eu tiver uma voz ativa, eu uso o particípio regular. Olha essa frase. O povo, esperto nessa, gente, ó, tinha elegido o deputado.
O povo tinha elegido o deputado. Ó, a voz é ativa. Olha lá, a voz é ativa. E temos, ó, tinha elegido 2 verbos. Gente, atenção demais nisso aí, ó. Muita atenção. Essa aula deveria ser só para explicar isso, porque isso é extremamente importante. O que nós estamos falando? Vou repetir desde o comecinho lá para a gente fazer um resumo. Assim, ó, a voz ativa, ela é construída, quando ela for construída com sujeito, um verbo transitivo direto e um objeto direto, para você transformar em voz passiva, ó, sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. O objeto direto da voz ativa vira sujeito na voz passiva. O sujeito da voz ativa vira agente da passiva. Tá? Essa é uma informação. A segunda informação, o particípio regular a gente usa na voz ativa. E o particípio irregular a gente usa na voz passiva. Isso quando você tem o particípio regular e o irregular. Para isso que ele serve. Quando você não tem, você usa o que você tem nas duas. Por exemplo, assim, ó, eu tinha comprado o livro. O particípio regular de comprar é comprado. Eu tinha comprado o livro. O livro tinha sido comprado por mim. Como eu não tenho outra voz, outra forma de particípio, é só comprado, eu uso os dois, na voz ativa e na voz passiva. E a outra informação é aquela, a voz ativa, quando tiver um verbo, a passiva tem 2. A voz ativa com 2, a passiva tem 3. A voz ativa com 3, a passiva tem 4. Então, olha essa frase aí que nós estamos nela. O povo tinha elegido o deputado. Voz ativa e está com 2 verbos. E observe o particípio, ó, regular, elegido. E agora eu vou transformar para a voz passiva. Olha só. Tem que tomar muito cuidado aí. A frase, normalmente, em prova, eles colocam assim, ó, o povo tinha elegido o deputado, na voz ativa. Aí pergunta para você se a passiva é, o deputado foi eleito pelo povo. Não, porque você tem 2 na ativa e 2 na passiva. E elas não se correspondem assim. Quando a ativa tiver 2, a passiva tem 3. Vai e volta, tá? 1 na ativa, 2 na passiva. 2 na passiva, 1 na ativa. 2 na voz ativa, 3 na passiva. 3 na passiva, volta para 2 na ativa, porque tira o verbo ser. 3 verbos na voz ativa, vai para a passiva com 4. Se você volta, você tem 4. Você tira o verbo ser, você fica com 3. Assim, o povo tinha elegido o deputado. Voz ativa, 2 verbos. Se eu vou para passiva, eu vou acrescentar o verbo ser. Eu tenho 2, eu acrescento mais 1, 3. Vamos lá? O povo tinha elegido deputado. O deputado, olha lá, deputado tinha, mantenho esse verbo aí, ó, sido. Aí, observe que eu estou na voz passiva, o sujeito está sofrendo ação. Então, eu não digo elegido, eu digo eleito pelo povo. Olha aí, mando para você aí. Mando para você. Dá uma olhada nisso aí. Marnel. A gente vai se ver hoje, hein, companheiro? Quero ver você hoje. Legal. Me aguarde. Micael Lucas, seja bem-vindo, Micael. Everton. Legal, Everton, seja bem-vindo. Sérgio Damasceno, bem-vindo, Sérgio. Beleza. Gente, vocês são todos muito bem-vindos. Todos os concurseiros, meus amigos, meus colegas professores. Ô, Marna, a Verônica assistiu minha aula ontem. Não sei se ela está assistindo hoje. Hoje é dia de compras, né? Tá bom, beleza. O deputado tinha sido eleito pelo povo. Olha a voz passiva aí, ó. Na voz ativa, lá em cima, antes do nome do Marnel lá, ó, o povo tinha elegido o deputado. Verbo ter, na voz ativa, e elegido, particípio regular. Na voz passiva, eu tinha 2 verbos, passei a 3 verbos. O deputado tinha sido, aí eu não digo elegido, eu digo eleito pelo povo. Beleza? Bacana, bacana, legal. Gente, esses 3 verbos, ó, vou repetir aqui, ó.
pagar, gastar e ganhar. Aliás, né? As melhores coisas da vida, né? Pagar, gastar e ganhar. O particípio regular desses verbos, ó, vou escrever aqui, particípio regular é pagado, vou colocar um igualzinho aqui, é igual a pagado, gastado e ganhado. Certo? Ó, mando para você aí, para você não ficar esperando. Aí, ó. Particípio regular de pagar, gastado e ganhar, pagado, gastado e ganhado. E o particípio, olha essa, irregular é igual a pago, gasto e ganho. Olha lá, tá? Por que eu estou falando desses três verbos? Especificamente, esses três verbos, particípio pagado, gastado e ganhado, está em desuso na língua culta, principalmente a língua escrita. Mas as pessoas acabam falando muito pagado, gastado e ganhado. Quem escreve nos textos, Reginaldo aí sabe disso, porque os textos lá são muito formais, né, Reginaldo, na Câmara lá, né? Então, a gente só pode usar pago, gasto e ganho. Então, se você for usar frases, você fala assim, ó, o governo, olha lá, tinha, vou colocar com três verbos aqui para vocês observarem, ó, deverá ou deveria, o governo deveria ter pago, o servidor, ou vou colocar no plural, os servidores. Olha aí, ó. Olha essa frase. Isso aqui, ixi, gente, entrou a Carmen Lúcia aqui com a capa do vampiro. Meu Deus, não, agora não. Reginaldo, política hoje não, né? Legal. Governo deveria ter pago os servidores. Observem que essa frase não poderia ser o governo deveria ter pagado os servidores. Não. Então, pagado, gastado e ganhado, esses particípios regulares, a gente evita na norma culta, norma formal, aí, principalmente dos órgãos públicos. Observem que o governo deveria ter pago os servidores, isso é voz ativa. Ó, voz ativa. Olha aí. Observem que essa voz ativa aí, ó, ela tem quantos verbos? Deveria ter pago. 3 verbos. Voz ativa com 3 verbos, ó, é igual a uma voz passiva com 4 verbos, gente, ó, tá? Vou mandar para você aí. Olha essa. A voz ativa construída com 3 verbos, a correspondente passiva dela tem que ter 4. A voz ativa e a voz passiva não têm o mesmo número de verbos. Não tem o número de verbos. Sempre assim, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Voltando, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Lembre sempre disso quando vocês estiverem fazendo prova, hein? Senão você cai naquela enganação das bancas que colocam uma frase na voz ativa com 2 e pergunta para você se a correspondente passiva dela, que está com 2, é certo ou errado? Errado. Sempre tem que ter um a mais, e esse a mais é o verbo ser. Ou você acrescenta o verbo ser, ou você retira o verbo ser. Por isso, o número de verbos nunca vai ser o mesmo. Legal. Então, a frase, o governo deveria ter pago os servidores, nós temos 3 verbos. Voz ativa. A voz passiva correspondente dela, ó, voz passiva, vai ter que ter 4 verbos, ó. 4 verbos. Olha lá. Voz ativa. A voz passiva com 4 verbos. Então, nós vamos construir essa voz passiva. Ó, o governo é o sujeito. E os servidores é o objeto. Então, nós vamos pegar o objeto e transformar em sujeito, já direto. Vamos começar lá com o objeto os servidores.
O governo é o sujeito, deveria ter pago a Isso, exatamente. É um tempo composto com 3 verbos. E os servidores é o objeto direto. A locução aí, o tempo composto é verbo transitivo direto. Os servidores é o objeto direto. E o objeto direto já vira sujeito aqui. Olha só, os servidores. Então, você já começa com os servidores. Os servidores, quantos verbos? Deveria ter pago. O governo deveria ter pago. Então, os servidores, aí faz a concordância verbal, ó, deveriam, olha lá, deveriam ter sido. E agora faz a concordância nominal, ó, pagos. Por quem? Pelo governo. Olha aí, ó, 4 verbos. Vou escrever aí, ó, 4 verbos. Voz passiva, ó. Vou escrever de novo, vai aparecer, tá? Para você aí. Olha essa. Os servidores deveriam um verbo, ter 2 verbos, sido 3 verbos, pagos 4 verbos pelo governo, que é o agente da passiva. Como a gente está na voz passiva, a gente tem um agente da passiva. Os servidores é o sujeito, deveriam ter sido pagos, é o tempo composto, pelo governo é o agente da passiva. Beleza? Agente da passiva. Legal. Gente, essa informação vale ouro, vale dinheiro para você aí, servidor público. Você pode ter certeza, isso, exatamente. Essa é uma questão que você fatura na prova. Os colegas professores aí sabem que eu estou dizendo a verdade. Isso sempre aparece nas provas de concurso. Existe uma figura de linguagem que a gente chama de paráfrase, que é você reescrever a mesma coisa com outras palavras, sem mudar o sentido. Eles adoram perguntar isso aí. Então, se eu disser assim, ó, o governo deveria ter pago os servidores. Se eu transformar para os servidores deveriam ter sido pagos pelo governo, altera a frase semanticamente? Não, não altera semanticamente. O que altera é a voz. Você passa de voz ativa para voz passiva. E lembrem sempre, a quantidade de verbos é extremamente importante. A voz ativa com 1, a passiva com 2. A ativa com 2, a passiva com 3. A ativa com 3, a passiva com 4. Não esqueça isso. Beleza? Gente, estamos aqui encerrando a nossa aula, que a nossa proposta aqui é de 1 hora de aula. Agradeço demais a presença de todos vocês, principalmente hoje, nesse sabadão, as pessoas que pararam aí para assistir minha aula. Aqueles que não puderam assistir, poderão assistir depois, que eu deixo essas aulas aqui gravadas. Primeiro que o Facebook já grava direto. E eu gravo e levo para o YouTube também. E sempre nos finais aqui das minhas aulas, eu faço 3 pedidos especiais para vocês. O primeiro pedido é que vocês divulguem aí essas aulas, para a gente aumentar o número de alunos e de participantes aí dessas aulas. Que sejam alunos ou não, pessoas só interessadas em português, tá? O segundo pedido é que você se inscreva no meu canal do YouTube. A gente tem vários vídeos lá, vídeos pequenos, vídeos de 1 minuto, dando boas dicas. E essas lives também, a gente grava e deixa lá, tá? E um outro pedido especial é que vocês compartilhem no grupo aí de vocês, compartilhem essas aulas, para a gente poder aumentar aí o número. Isso, exatamente. O número de pessoas aí. Agradeço demais a vocês. Vou dar aqui uma boa tarde especial. Uma boa tarde especial a todos vocês. Eu gostaria aqui de citar um por um o nome de vocês aqui que participaram da minha live. Noemi Gomes, Luiz Carlos Rossi, João Fraga. João Fraga, seja bem-vindo, João Fraga. Chegou no finalzinho aqui, já estou me despedindo, mas foi um prazer ter você aqui com a gente. Legal demais, legal demais. E avisando a vocês que amanhã, nesse mesmo horário, nós temos outra live. Domingo, 1 hora. Que a minha proposta é fazer 15 lives diretas. 15 lives diretas, para ver se a gente aumenta aí o número de pessoas participando aí do nosso canal.
15 dias. Hoje é a quinta live. Quinta live. Quem não assistiu essas lives, pode assistir no meu canal lá, tá? As pessoas falam, Genivaldo, como é que eu faço para me inscrever aí no seu canal? Você digita Genivaldo Salgado lá no YouTube, e aí aparecem vários vídeos. Aí você clica num daqueles vídeos e você entra no meu canal. Aí quando você estiver lá no meu canal, tem um quadrozinho para inscreva-se. Aí você clica no inscreva-se e aparece um sininho. O YouTube agora criou esse sininho aí. E aí você clica também nesse sininho, para você fazer parte do nosso canal e receber essas informações aí. São preciosas para todo mundo que está fazendo concurso público e para quem quer melhorar o seu português aí. Beleza? Gente, minha proposta aí de 1 hora. Agradeço demais a vocês. Um bom final de semana, boa tarde e até amanhã, se vocês quiserem assistir minha aula de amanhã. Ok? Um abração, fiquem com Deus. Tchau!